Olá, olha que linda muda que eu fiz com o nosso pacová. E eu filmei tudo para vocês. Vocês vão acompanhar o passo a passo de como eu fiz essa e mais 3 mudas desta linda planta. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Temos o nosso pacová há mais de 4 anos, quase 5 anos. Foi um desafio que a gente fez para o Farid e ele plantou essa linda muda. Só que ele foi crescendo, foi se desenvolvendo e em mais ou menos 2 anos e meio atrás a gente fez um replantio passando para esse vaso que é bem maior, é vaso tipo bacia. Colocamos aqui no meu jardim interno e ele foi crescendo, se alongando bastante. E agora a gente precisa de fazer nova muda, porque olha só o caule, olha, vou afastar aqui as plantas para a gente poder visualizar. Tá bem sobre a terra, né? Tá bem comprido. E as folhas novas e as plantas têm raízes saindo, ou seja, dá para seccionar esse caule e fazer mudas. Inclusive, vou deixar uma muda, uma parte desse caule nesse vaso para ela rebrotar. Para isso, eu vou afastar aqui as plantas, a terra, né, para soltar bem esse caule, para vir o máximo de raiz possível da planta que eu for cortar, afastando tudo aqui. E vou fazer o corte sem tirar a parte enraizada do vaso. Olha só, essa planta tem o poder, deixando o caule aqui, ela vai ter o poder de se rebrotar. Espero que isso aconteça e vou mostrar isso assim que acontecer. A muda tá saindo muito fácil, aqui tá chovendo esses dias, então a terra tá bem soltinha. Tô recolocando a terra no lugar e vou colocar canela em pó nos cortes, tanto na que vai ficar no vaso, quanto na muda que eu vou fazer. A canela em pó é um bom cicatrizante e fungicida. Trouxe a muda aqui para esse espaço para a gente poder analisar com calma e dividir a planta. Como eu tirei uma parte do caule e essa folha aqui tá com raiz, eu vou fazer uma muda usando esse pedaço de rizoma. Então eu vou cortar também com a faca, separando a muda com cuidado para vir com a raizinha que ela está. E vou analisar o resto da muda para ver quantas mudas que eu vou conseguir fazer. Dá para tirar aqui pelo menos mais uma muda, deixando essa muda mais bonita, né? A parte da planta mais vistosa. Com muito cuidado, a gente vai fazer também a secção do corte. Separando as mudas aqui, essa aqui veio com pouca raiz, mas essa outra tá com mais raiz, olha. Para a muda principal, vou tirar essas folhas de baixo para expor melhor o caule e a raiz. Essa daqui tá com mais dificuldade, vou fazer o corte. E olha como é que ficou. Vou limpar um pouco essa sujeira aqui para a gente poder fazer o plantio. Vou aplicar canela em pó em todas as partes que eu cortei, né? Das 3 mudas que eu consegui fazer. A canela, como eu já disse, é um ótimo cicatrizante e fungicida também. Agora, com as 3 mudas prontas para o plantio, vamos começar a fazer o plantio da muda maior. Tô com um vaso bem grande, já coloquei drenagem no fundo. E agora a gente vai colocar uma camada de substrato. Tem esse substrato aqui que é bem fibroso, rico em matéria orgânica, pronto para plantio. Vou utilizar ele sem misturar nada, vou usar simplesmente ele. Só que eu vou ter um segredinho que eu vou colocar daqui a pouquinho perto das raízes. Então, vou completando o vaso, colocando todo esse substrato, enchendo até a altura que a gente tirou as raízes. É muito importante usar uma terra de boa procedência, rica em matéria orgânica, fibrosa, para melhor enraizamento das mudas, já que elas têm poucas raízes. E na hora de plantar, também fazer o nivelamento correto, para nem afundar demais a planta, nem deixar ela sobreposta. E o segredinho tá aqui, olha. Vou colocar palha de arroz carbonizada na altura em que vai ficar as raízes. Olha que interessante. Estou completando com um pouquinho mais de substrato. E agora sim, vou fazer o plantio acomodando a muda. Colocando as raízes para dentro, com cuidado, vou completar com substrato. O que a palha de arroz faz? Ela ajuda nesse enraizamento, favorece muito o desenvolvimento da planta, das raízes. Tem gente que coloca estaca só na palha de arroz e é um enraizamento muito rápido e fácil. Já estou quase finalizando o plantio da muda principal. Acabando de nivelar, pressionando, sempre é muito importante isso, pressionar sem apertar demais, né, para a planta ficar firme e enraizar direito. Essa folhinha aqui que não tá muito bonita, eu vou cortar para melhor acabamento. Pronto, agora a gente vai finalizar o nivelamento e a gente vai colocar um acabamento, já que é uma muda principal, é o vaso principal. Tô colocando lascas de madeira.
Olha que interessante, já tá ficando bonito, né? Além de ajudar também a manter a terra mais úmida. É importante isso nessa primeira fase que a gente faz as mudas. Bom, vamos fazer agora os outros 2 vasos. Essas mudas aqui estão com menores, né? Com menos folha. E a gente já deixou 2 vasos prontos. Já coloquei drenagem e substrato. E vou fazer o mesmo procedimento colocando palha de arroz, aonde a parte da raiz vai entrar em contato com a terra. Isso favorece muito esse enraizamento. Eu acho que é uma dica muito interessante para quem quer fazer mudas assim como eu. O pacová, além de fazer mudas por estaca, ele também pode ser por touceira. Se o seu pacová tiver com touceira, você pode desmembrar a touceira e dividir. Como o nosso aqui era mais um caule alongado, a gente fez secção por estaca de caule. Posicionei a muda no vaso, mais ou menos centrada. Vou completando o substrato e vou pressionar até que ela fique firme. Eu sempre gosto de falar, muda bamba não enraiza direito. Então é importante ela ficar firme, né? A terra tá bem soltinha, a gente percebe isso, mas a planta já se afirmou aqui. Vou fazer o mesmo procedimento com a outra muda. Vou centrar ela, esse caule dela aqui tá maior, pode ser que ela nasça muda em cada nozinho que a gente vê no caule, mas mesmo assim eu vou cobrir, ele estava sobre a terra e eu vou cobrir agora com a terra para melhor fixação e também desenvolvimento das novas mudas que saírem desse caule. Pressionando da mesma maneira que eu fiz com o outro. E esses aqui vão ficar mais aqui na garagem, que eu tenho uma boa claridade, uma boa umidade, esperando as mudas novas, as folhas novas surgirem. E também vou colocar o acabamento nesses vasos. Mesmo que as mudas vão sair, essa madeirinha ela é muito leve, as folhas saem por ela sem problema nenhum, né? Só para dar um acabamento mesmo no vaso. Após o plantio, o que a gente tem que fazer? Regar com generosidade, molhando toda a planta, bem o substrato, até a gente perceber que a água escorreu no fundo do vaso. Aqui nesse espaço que eu vou deixar as plantas, tem uma boa claridade e assim que elas começarem a brotar novas folhas, eu vou colocando e decorando a casa e meu jardim com elas. O pacová é muito resistente à falta d'água. Ele tem esse pecíolo mais entumecido, né, que favorece a retenção de água. Mas nesse processo de enraizamento, de formar novas mudas e folhas, é importante deixar a terra mais úmida. Então eu vou regar sempre que perceber que a terra está secando. Estou dando mais uma boa regada aqui, de mangueira mesmo, lavando as folhas, já que são plantas tropicais e gostam de água na folhagem. Vou deixar essas 3 mudas aqui, mas a gente tem que lembrar que naquele vaso que eu tirei a planta, também ficou um pedaço de caule e raízes, então ele também vai rebrotar. E vou deixá-lo lá no meu jardim interno, já que tem boa claridade também. E aí, gostou de me ver fazendo mudas do pacová? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos. E nos acompanhe também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Ah, tem o site também, hein? vidanojardim.com.br. Tá assim de informações muito interessantes para você. Se for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima!